Nessa aula a gente vai abordar temas atuais e polêmicos do direito de família, também numa abordagem fora da caixa. Bom, não tem como falar de prática do direito de família sem abordar alguns temas que são absolutamente relevantes para a prática do nosso dia a dia. Vai ter dia que você vai fazer reunião no seu escritório só sobre o mesmo assunto. E eu não digo nada se esse assunto não for sobre guarda compartilhada. Nessa aula, então, o que eu vou trazer para vocês são pílulas, assuntos do direito de família que são polêmicos e que talvez não tenham tido uma abordagem fora da caixa ainda. Minha intenção aqui não é falar profundamente de cada um deles, tem bastante conteúdo no material de apoio, mas é exatamente para que você se coloque a pensar de uma maneira não muito usual, perto do que a gente tem aí. Se a gente tem doutrinador contra e doutrinador a favor, por que não fazer uma abordagem que, independente se faça sentido para um ou para outro, faça sentido para o seu cliente? A gente vai tratar aqui então de socioafetividade, multiparentalidade, alienação parental, abandono afetivo, alimentos, sendo eles alimentos compensatórios, transitórios, se é possível execução com pena de prisão, cumulado com rito de penhora. A gente vai falar sobre guarda provavelmente de uma maneira que você nunca ouviu falar na vida. Enfim, são alguns assuntos do direito de família que precisam ser tratados com um cuidado maior para quem está querendo advogar fora da caixa. Eu espero de coração que tudo que eu vou falar daqui em diante seja recebido por você com o ouvido aberto. Independente de concordar ou não com o que eu vou dizer aqui, a ideia é exatamente que você esteja predisposto a entender e encontrar os seus próprios argumentos para lidar com essa situação fática do seu cliente. Aqui a gente vai fazer uma coisa bem en passant. Tem um monte de curso na internet de excelentes professores que vão te dar o que é direito material, o que é direito processual, quais são as técnicas que a gente vai usar. Também vou falar aqui bem pouquinho de como a gente escolhe a melhor estratégia para atuar na vida daquele cliente. Mas ainda assim, a minha abordagem não tem a mínima pretensão de ensinar você a advogar. O que eu quero fazer é diferente. Eu quero que você pense, eu quero que você considere opções que não foram avultadas pela direita ou pela esquerda. Não, o negócio aqui é sair da caixa, então a gente vai pra cima. Pois é, ser pensante, cadê a imagem que estava aqui? Muita coisa aconteceu desde a roteirização desse curso até a efetiva filmagem, posterior edição. E mesmo tomando muito cuidado e dando o meu melhor, tive esse probleminha técnico aqui. Sabe o que tudo isso me ensinou? Que improvisar é preciso. Isso prova o que eu disse antes sobre toda a sensação de controle ser falsa e que realmente mais vale o feito do que o perfeito, simplesmente porque o perfeito não existe. Eu também passo vários perrengues e você pode ver mais sobre como se sair deles no material de apoio. No mais, segue a aula aí. Beijão! Bom, e o primeiro assunto que a gente vai abordar então, qual é? Socioafetividade e multiparentalidade. Bom, é importante que para tratar desses assuntos a gente considere que os dois institutos têm seu peso e são interdependentes, ou seja, existe socioafetividade sem os efeitos da multiparentalidade e existe multiparentalidade que não necessariamente precisa haver socioafetividade envolvida. É uma bagunça, mas num exemplo rápido a gente consegue, por exemplo, trazer o famoso irmão de consideração, que é filho socioafetivo, mas que não foi reconhecido e que eventualmente não vai ter direito à sucessão ou uso do nome, etc e tal. E tem também a situação da multiparentalidade. É o exemplo, então, de um trisal que resolve gestar uma criança com material genético de 2 e uma pessoa gestando. Então, isso é possível que uma coisa exista sem a outra. Mas o que a gente tem visto muito é que a socioafetividade está diretamente linkada à multiparentalidade. O reconhecimento de um filho socioafetivo, por exemplo, gera aí a necessidade do registro multiparental na certidão de nascimento. E isso faz com que a pessoa que até então tinha um pai e uma mãe, que a pessoa passe a ter então até 4 pais registrais. Quando a gente fala então de socioafetividade e multiparentalidade, é muito comum que as pessoas que não estão habituadas a esses termos do ponto de vista jurídico façam alguma confusão entre si. Porque, não sei se vocês já repararam, mas todo enteado é um filho socioafetivo ultimamente. E não necessariamente precisa ser, e também não tem problema nenhum se for. O problema é a gente induzir uma classificação que não faz sentido para aquela família. E nesse ponto a gente precisa estar muito atento, porque se for o caso do padrasto ter um vínculo afetivo muito significativo com o enteado, isso for recíproco, e eventualmente essas pessoas quiserem comungar do mesmo sobrenome, a gente já tem legislação para isso.
A Lei Clodovil de 2010, por exemplo, possibilita que os enteados utilizem do sobrenome dos seus padrastos e madrastas para compor o próprio nome social. E disso não precisa agregar nenhum outro efeito que a multiparentalidade conferiria. Então, essa criança, essa pessoa que vai receber aí o sobrenome do padrasto, ela não necessariamente vai ser equiparada a filho. A multiparentalidade é ótima e resolve várias questões, não só do ponto de vista ratificar a questão socioafetiva, mas também da própria constituição de família, como foi o exemplo que eu dei. O importante é que vocês não estejam presos só ao vínculo que esses dois institutos têm. A socioafetividade existe sem multiparentalidade, assim como a multiparentalidade existe sem a socioafetividade. Uma coisa não é requisito da outra. E se eventualmente a pessoa aparece no teu escritório querendo uma solução meio fora da caixa, ou que pareça uma, pareça outra, mas não seja exatamente, vamos entender, vamos abrir o diálogo para esmiuçar exatamente. Primeira pergunta que eu faço quando chega uma pessoa no escritório querendo falar de reconhecimento de filho socioafetivo é: você sabe quais são as implicações legais que esse reconhecimento vai te trazer? Você sabe me dizer qual é o ônus e qual é o bônus dessa relação? É isso que precisa ser esclarecido. O padrasto, por exemplo, pode sim ceder o sobrenome para o enteado e numa eventual separação com o genitor, a mãe ou o pai dessa criança, de repente manter o vínculo, porque, enfim, fez sentido. Como pode também pedir para tirar o sobrenome. É tudo uma questão de registro. A gente não está mais trabalhando só com direito de família, mas a gente está trabalhando com a vara de registros públicos, inclusive. Então, essa questão precisa ser analisada do ponto de vista a satisfazer a vontade do seu cliente. O que você não pode é deduzir a pretensão do seu cliente antes de ter certeza daquilo que ele de fato quer. A mesma coisa com a adoção. Tem muita gente que vem pro escritório falando: não, porque eu conheci uma criança e agora ela já é meu filho socioafetivo e agora eu quero adotar. Não tem aí uma questão que a gente precisa analisar, que seria suprir os requisitos hoje existentes para que se concretize uma adoção? Eu sei que existe uma série de críticas para o modelo de adoção brasileira hoje e que isso está sendo discutido, inclusive encabeçado por grandes nomes do IBDFAM, cuidado por grandes nomes do direito de família. Mas o que eu estou trazendo aqui, novamente, não é a discussão material, não é a discussão processual, é o interesse do seu cliente, a importância de você estar com o ouvido aberto para entender o que de fato ele quer, ainda que ele não saiba dar nome, ainda que ele tenha ouvido num programa de televisão um nome que para ele fez sentido, mas que na prática não resolve o problema dele. É importante que a gente tenha propriedade naquilo que está dizendo, mas também que seja capaz, de uma maneira muito tranquila e muito segura, adaptar os institutos para a necessidade do cliente, sem desmerecer o ordenamento, sem inventar moda, como diria minha avó. O importante é a gente analisar o que a gente já tem no ordenamento, o que faz sentido, e construir uma solução adequada. Lembra sempre que advogado é contratado para resolver conflito, para encontrar solução. Advogado é resolvedor de problema. E não é alguém que daqui 10, 15 anos vai precisar ser procurado para dizer: olha, doutor, não era bem aquilo que eu quis dizer, ou então, olha, doutor, não era bem isso que eu pretendia. Para evitar esse tipo de comportamento futuro, o que a gente precisa é prestar atenção na fala do cliente. E não tem melhor exemplo para isso do que trazer a questão da socioafetividade, da multiparentalidade, a questão da Lei Clodovil e o tema da adoção. Próximo tema: o assombro dos pais separados, a bendita da alienação parental. Tcharam! Pois é, alienação parental e abandono afetivo são causa e consequência da maior parte das reclamações judiciais sobre guarda. Isso porque um respalda o outro, do ponto de vista negativo. A defesa de uma ação de alienação parental duradoura vai ser o abandono afetivo. Ah, o pai abandonou, não era eu que alienava. Ou então, o contrário. A desculpa do abandono afetivo vai ser a alienação parental. Ah, de tanto que eu insisti, a mãe alienava tanto, chegou uma hora eu abri mão. Não tô dizendo que essas condutas, que essas defesas são complementares ou que é isso que acontece em regra geral. Tô colocando para vocês que os próprios institutos, quanto mais estimulados, quanto mais esmiuçados, eles trazem armas contra si próprio. Arguir um eventual abandono afetivo, acusar alguém de alienação parental, não vai eximir o teu cliente de arcar com a responsabilidade que compete ao poder familiar que cabe a ele em relação aos próprios filhos. E isso a gente precisa trazer falando de autorresponsabilidade.
Os conceitos que eu trouxe para vocês nas aulas anteriores são usados na prática aqui. É essa a intenção de pincelar os assuntos. Porque muita gente vai chegar no seu escritório batendo e querendo que você transforme água em vinho, que você opere milagres, e mesmo assim você não vai ser capaz, mesmo que conheça toda a argumentação da parte contrária, toda a defesa que vai ser estabelecida e encontre uma estratégia adequada. Importante é que o seu cliente saiba que ele é responsável sim a partir do momento que ele abandona materialmente, emocionalmente o próprio filho, seja lá por que motivo for. Existem decisões que a gente traz no material de apoio que são super conhecidas, que tiveram uma repercussão gigantesca, principalmente porque a tese de abandono afetivo mais conhecida é do professor Rodrigo da Cunha, atual presidente nacional do IBDFAN. Numa dessas decisões, por exemplo, onde a ministra Nancy Andrighi considera afeto como valor jurídico e considera, inclusive, que ninguém é obrigado a amar, mas é obrigado a assistir, a manter, a cuidar, é exatamente disso que a gente está falando aqui. A pretensão judicial dessa pessoa que procurou o judiciário para requerer uma indenização por abandono afetivo, por descumprimento de dever parental em relação ao próprio filho, tem aqui uma demanda emocional muito grande. E que se essa demanda emocional não for contida, dentro do judiciário essa relação vai ficar ainda pior. É exatamente por isso que em alguns tribunais nós encontramos decisões dizendo exatamente o contrário do que a ministra Nancy Andrighi disse. Decisões onde a fundamentação das sentenças trazem a informação de que afeto não é valor jurídico. E que por essa razão, indenização por esse eventual abandono afetivo seria uma nova indústria do dano moral no direito de família e que serviria não para indenizar ou para suprir materialmente eventual desgaste, mas para afastar ainda mais essas relações parentais. Agora, se a relação é tóxica, por que não afastar? É uma questão de caso a caso, e é isso que o advogado precisa estar atento. É muito difícil caracterizar uma alienação parental. As mães que detêm guarda unilateral dos seus filhos, ou que uma guarda compartilhada com dificuldade de exercício, elas são muitas vezes demonizadas, ditas alienadoras, ou até mesmo são alienadoras de certa forma, mas fazem isso sem consciência de que sejam. E muitas vezes fazem isso não por má fé expressa, mas por ausência de boa fé. Elas estão ali dizendo que elas fazem o que fazem porque elas são leoas e porque elas sabem o que é melhor para os filhos delas. O que não necessariamente significa que é uma verdade, mas essa mãe precisa ser ouvida. A gente precisa encontrar provas substanciais de que essa alienação é real, de que isso traz prejuízo para a criança. Porque até casais casados se alienam. As pessoas se auto-alienam em relação à educação dos próprios filhos. O Dr. Rolf Madaleno tem uma tese, foi um dos primeiros doutrinadores a reconhecer essa questão da autoalienação, que também é tese de uma advogada carioca, a doutora Lívia Leal, minha xará. Autoalienação também tem a ver com autorresponsabilidade. Não adianta se colocar sempre no papel de vítima, não adianta colocar a culpa no outro. O importante é você trazer o cliente para a autorresponsabilidade, para que ele entenda que não é o judiciário quem vai resolver o problema dele, mas ele que tem que se apoderar dessa situação como um todo e ver aonde isso vai levar. Se essa sentença, assim que ele ganhar essa guarda compartilhada que ele tanto deseja, se ele vai fazer uso dela. Porque não adianta estar no papel e não executar. O teu filho não vai se criar sozinho, entende? Próximo tema, que eu adoro de paixão, guarda compartilhada. Pois é, guarda compartilhada, alternada, anidal, anaparental, tem uma série de guardas pra gente discutir. E eu não tô aqui pra trazer conceito de nenhuma delas. Tô aqui para te fazer pensar fora da caixa. Vamos lá. Abre o seu Código Civil no artigo 1583, parágrafo 1º, e lê para mim qual é a interpretação de guarda compartilhada. Fica fácil, é só ler aqui embaixo. Leu? Pode ler em voz alta. Pois é. Agora vai lá na Constituição e encontra para mim o conceito de poder familiar. Eu sou muito legal e já tá aqui para você, porque fica muito mais fácil assim. Mas percebe que é exatamente a mesma coisa? Exercício de poder familiar é exatamente o que diz o Código Civil em relação à guarda compartilhada. E aí você vai dizer pra mim, Lívia, mas se já tinha então o termo guarda contemplando poder familiar, que era o antigo pátrio poder, por que tem esse monte de nome? Pois é, eu também não sei responder essa pergunta. O que eu ando percebendo é que existem muitos nomes para poucos institutos. No final das contas, no meu ponto de vista, a guarda compartilhada é exatamente a mesma coisa que exercício pleno do poder familiar. Isso porque, na guarda unilateral, a gente também tem a possibilidade de fiscalizar os atos do genitor que detém a guarda. E essa unilateralidade não significa soberania.
Uma mãe, por exemplo, que exerce uma guarda unilateral, na verdade só detém a administração fática da vida dessa criança. Se o pai eventualmente não concorda que essa criança estude no colégio X, Y, Z, ele vai poder, oportunamente, se não com a própria mãe, ingressar com uma ação no judiciário para discutir essa decisão de uma maneira arbitrária. Não é porque ele não tem uma guarda compartilhada, que um deles exerce a guarda unilateral, que o outro deixa de ser pai. E essa visão é extremamente retrógrada. É de um do código antigo, antes de 2002, que tratava a criança como um objeto de direito, quando na verdade ela tem que ser tratada como uma pessoa de direito. E tem que atingir todos os direitos e garantias fundamentais que estão previstas, não só no Código Civil, mas em todo o ordenamento, principalmente na Constituição. Não faz sentido a gente ficar discutindo guarda compartilhada, exercício de pátrio poder. O que faz sentido, no meu ponto de vista, é discutir quem vai cuidar do dia a dia dessa criança, que é o que a gente tem chamado de domicílio, e não mais de guarda. O instituto, na verdade, também no meu ponto de vista, se me permitem a crítica, também já está defasado, porque guarda, que vem do termo espanhol, guarderia, era onde as mães, os pais deixavam as crianças como se fosse uma creche, para que elas pudessem ser guardadas enquanto eles estavam trabalhando. Essas senhoras que trabalhavam nas guarderias é quem eram responsáveis pela administração da vida dessas crianças enquanto os pais não estivessem ali. Eram elas quem definiam o que seria melhor para as crianças cuidadas. E é importante, então, que se entenda que esse termo já não faz mais sentido. Quando a gente fala de guarda fática, de guarda unilateral, de guarda compartilhada, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é quem vai ser responsável pelo exercício diário do cuidado com a criança. Os nossos tribunais superiores entendem que, regra geral, é a guarda compartilhada quem tem que ser aplicada. Assim entendem as duas turmas do Superior Tribunal de Justiça. Ok, eu concordo com eles. Porque, no meu ponto de vista, a guarda compartilhada é exato sinônimo de exercício de poder familiar. E por essa razão, eu super concordo que, não importa se os pais estejam se matando, eles têm direito sim de exercer o poder familiar que lhe compete em relação aos filhos. Mas isso na prática funciona? Adianta eu ter lá uma sentença, uma decisão dizendo que o pai agora vai ter que participar de todas as decisões a serem tomadas a respeito da vida da criança, se esse pai não está nem um pouco preocupado com isso? Se é o termo compartilhado que interessa? Muito foi dito acerca da guarda compartilhada e eu não estou aqui para ditar regra na vida de ninguém. Só que eu quero é que você pense a respeito do assunto, porque guarda compartilhada é um termo dos mais espinhosos que a gente tem. E teoricamente não era para ser, porque desde 2014 a lei existe, alterando o Código Civil, e tem feito uma verdadeira mazela no judiciário para entender o que é guarda alternada, o que é regime de convivência alternado, se isso impacta ou não na vida da criança, se a criança tem condição de entender quais são os lares de referência, se isso é prejudicial para o cognitivo, para o desenvolvimento da criança, se isso na verdade é uma picuinha entre pais e mães, se ajuda ou atrapalha no exercício do efetivo poder familiar, se tem alguma implicação em relação à alienação parental. Percebem? As perguntas são inúmeras. Eu poderia ficar aqui falando de guarda compartilhada com vocês durante 1 hora, 2 dias, 3 semanas. E o assunto não ia esgotar. Isso porque cada nova discussão gera uma nova interrogação. Essa nova interrogação traz um caso prático específico. E, como a gente sabe, cada família é uma. O teu cliente nunca vai trazer uma demanda igual, por mais que seja o mesmo assunto. A necessidade que a gente tem é sempre individual. Eu costumo sempre dizer que da pele pra dentro existe um universo que nem a gente sabe. Imagina quando a gente junta vários universos. São famílias e mais famílias com demandas muito complexas para serem discutidas num judiciário falido. Então, é papel sim do advogado resolver esse conflito muitas vezes antes dele chegar no judiciário. Eu costumo sim chamar a parte contrária para uma conversa. Se não é ele o advogado. É importante que a ética seja respeitada, mas foi assim que eu comecei a advogar colaborativamente, como eu já contei para vocês. É importante considerar também a expectativa que o teu cliente tem em relação ao exercício da paternidade ou maternidade da parte contrária. Aqui no escritório eu tenho 2 nichos muito específicos de clientes. O primeiro deles são aqueles casais que ficam juntos durante muitos anos, já têm filhos na fase da pré-adolescência ou da adolescência e se separam. E tenho também aqueles que ficaram muito tempo namorando, casaram, tiveram um filho e logo nos primeiros anos de vida da criança se separam.
No primeiro nicho, a gente já tem uma situação onde as pessoas que se divorciaram sabem como é o exercício do poder familiar que compete a outro ex-cônjuge. O genitor, a genitora dessa criança, vai exercer a maternidade exatamente nos mesmos moldes que já exercia enquanto eles estavam casados. O que vai acontecer é que o que irritava o outro genitor, que até então era cônjuge e tinha mais de uma relação com aquela pessoa, vai fazer com que infle. Vai ser ali o fósforo sendo riscado para pegar fogo. Qualquer desvio de conduta, qualquer coisa que não esteja dentro da lei e que essa mãe ou esse pai façam será motivo para uma eventual ação judicial, discutindo o exercício da guarda, discutindo uma eventual alienação. E é por isso que a gente precisa falar sempre que nem todo não se configura como alienação parental. Vai ter muito não que vai ter que fazer parte da criação do filho, daquela criança que está sendo ali assistida. E é extremamente importante que você tenha feeling para saber quando é só birra do pai ou da mãe e quando de fato é uma alienação. Porque a alienação é muito complicada da gente provar. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, vou trazer na prática o que seria o exercício da maternidade real e da maternidade esperada. Vamos considerar que uma mãe tem uma carreira super promissora e tem aí que participar de um congresso. No primeiro cenário, ela é casada e quem fica para cuidar das crianças é o pai. E esse pai, então, se envolve nas atividades escolares, tem uma viagem do filho programada e vamos supor que ele esqueça de colocar, sei lá, um item essencial na mala dos filhos. A escova de dente, o saco de cuecas, o brinquedo favorito, a chupeta. Enquanto ele está casado, um papel que normalmente seria delegado à genitora por conta da carga mental e tudo mais, de fazer a mala do filho, foi delegado pro pai, que, querendo ou não, naquela situação específica era um pouco mais desligado. Pois bem, ele esqueceu. A mãe vai ligar pro pai e vai falar: você é um imprestável. Que saco, agora manda lá o dinheiro pra professora e vê se ela pode comprar o item que tava faltando. O cara fala: putz, é verdade mesmo, né? Já pensou? O menino ficar uma semana sem escovar o dente? Eles vão fazer piada do que aconteceu, ele vai resolver do jeito que der pra resolver e acabou. Se esse mesmo casal, com a criança, com a demanda, com a mãe trabalhando, o pai cuidando da mala, forem separados, essa mesma história vira um caso de alienação parental grave. Porque essa mãe que falou: mas você, hein, é muito desligado, você é negligente, ou caramba, vai esquecer logo a escova de dente da criança, o cara vai vir com unhas e dentes. Como assim? Ela tá denegrindo a minha imagem pro meu filho. Tá lá, artigo 2º da Lei de Alienação Parental. Certeza, ela não pode falar assim de mim, ela tá dificultando o meu exercício do poder parental. Será que tá mesmo ou isso é só um chilique? Ele esqueceu, não esqueceu? Vamos trabalhar a autorresponsabilidade aí também? Você vai dizer pra mim que não é papel do advogado fazer papel de babá, e eu tô de pleno acordo. Mas tem hora que a gente precisa sim puxar a orelha do cliente, trazer ele pra uma realidade que ele não conhece. Porque muitas das vezes a expectativa que ele tem é de levar essa discussão para o judiciário e, enfim, atingir a parte contrária, ou mesmo ficar com os próprios filhos, ou ele tem uma visão um pouco mais distante da realidade que vive a rotina de quem vive a rotina daquela criança. E tudo isso a gente precisa entender, às vezes, numa reunião de 1 hora e meia. Não é fácil, mas se você se comprometer e entender qual é de fato a necessidade do teu cliente, em ter uma visão fora da caixa, uma visão que não entenda a necessidade dele só como judicial, mas que seja possível de ser resolvida ali no dia a dia, a coisa funciona. Mas não vai depender só de você. Pode ser que dependa dele também. E é por isso que lá na aula que a gente fala sobre contratos, é tão importante a gente ter uma cláusula bem escrita em relação à rescisão do contrato. Porque muitas vezes uma discussão de guarda, de alienação parental, de abandono afetivo, de multiparentalidade, vai conflitar com o que o seu cliente espera e aquilo que você pode oferecer. E nesse momento, por incrível que pareça, você não vai ser um bom advogado se você encerrar a causa, seja ganhando ou perdendo. Você vai ser um bom advogado se você passar a causa para quem tenha mais competência emocional do que você. E isso não é demérito nenhum. Isso não tem a ver com eu fui competente ou deixei de ser competente. É óbvio que você também não vai ser negligente e vai sair rescindindo o contrato à torta e à direito. Mas tem hora que realmente fica insustentável. Insustentável do ponto de vista técnico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista prático. As relações se desgastam normalmente. E é isso que precisa ser ponderado também. Saber ter timing é a arma do negócio. Bom, vamos falar então de alimentos? Quando a gente fala de alimentos, o leque também é tão extenso quanto a gente fala de guarda.
A gente tem alimentos do ponto de vista do divórcio em relação aos cônjuges, que podem ser transitórios, podem ser compensatórios. E tem muita gente que se pergunta, ué, mas se eu peço um, eu posso pedir o outro? Eu vou dizer pra você que pode, mas eu não tô garantindo que eu esteja certo. Porque no meu ponto de vista, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que a doutrina considera alimentos transitórios aqueles necessários para a recolocação dessa pessoa que foi vulnerável durante um período maior no casamento, para que ela tenha condições próprias de se estabelecer no mercado de trabalho e encontre aí uma provisão própria da sua vida. Agora, os alimentos compensatórios são pessoas que investiram demais numa relação que infelizmente não foi promissora e que sai dessa relação, mesmo com uma partilha de bens, bastante prejudicada. Esse não é o termo mais acertado, mas para ficar claro, é exatamente assim que ela vai se sentir. Ela vai virar para você e falar, poxa, mas eu tava cuidando dos meus filhos, isso era um combinado, ele foi trabalhar, eu trabalhei até ele prestar o concurso e conseguir passar e ter o dinheiro que tem e ter a estabilidade financeira que tem, agora ele vai embora, me dá um pé na bunda, me deixa aqui com uma casa toda cheia de manutenção para fazer, um carro velho e eu não posso fazer nada? E é exatamente essa sensação que as mulheres têm quando procuram o meu escritório, quando vão falar dessa necessidade de serem compensadas. Elas vêm muitas vezes com um nome errado, falam de indenização, falam de vingança, mas na verdade o que se busca é uma compensação. E aí é tentar demonstrar para o judiciário, porque obviamente para chegar nesse ponto a parte contrária não tem essa mesma lucidez, é convencer o judiciário de que sim, é necessário que se arbitre alimentos transitórios para que ela possa se manter por um período de transição dessa vida de casada para a vida de divorciada, mas também é necessário que haja uma compensação material significativa por esses anos todos que ela investiu no casamento e que não puderam ser revertidos numa carreira. Afinal de contas, mãe não ganha salário, mulher não ganha salário, dona de casa não ganha salário. E é muito delicado quando a gente coloca essa responsabilidade também em cima do ex-cônjuge, que também não é cabide de emprego. Só que aí a gente tem uma situação que o judiciário vai empurrar com a barriga anos para resolver. E que você pode, talvez, passar a mão no telefone, ligar para o advogado da parte contrária e tentar aí um acordo, tentar elucidar essa questão para a parte contrária, falar, olha, eu tenho tantos documentos, que documentos você tem? Existe um acordado, existe um combinado. Vai dar certo? Na maioria das vezes não, mas eu nunca me senti tão bem de poder ligar e falar, olha, eu tentei. Em algum momento pode ser que a gente tente de novo. Eu gosto muito quando eu ligo para o meu cliente para dar um retorno de uma negociação e falo, eu tentei até onde eu achei que podia. Eu tentei todas as possibilidades, sendo ela frutífera ou não. E aí sim a gente vai para o judiciário ciente de que com aquela parte não tem mais diálogo, mas que eventualmente esse diálogo pode ser aberto no momento posterior. E aí, num segundo momento, a gente vai falar de como essa estratégia vai ser colocada, como isso vai interferir na sua atuação do dia a dia. Mas é importante ter em mente que quando a gente fala de alimentos compensatórios e transitórios, a gente não está falando da mesma coisa, tudo bem? Recentemente a gente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que falava sobre a impossibilidade de ingressar com uma ação de exigir contas contra genitores que detenham a guarda das crianças. Essa decisão foi super polêmica e teve um monte de gente falando a respeito, doutrinadores de peso, doutrinadores do Instagram, doutrinadores do Facebook, doutrinadores da rua, doutrinadores do jornal. Teve gente que proferiu várias opiniões sobre isso. Se você perguntar pra mim hoje o que eu acho, eu vou dizer, como todo bom advogado, depende. E não é um depende porque eu quero saber quem eu vou defender. É depende da intenção dessa ação. Eu acho sim que a ação de exigir contas da gestão financeira que é feita com o valor de pensão que é pago por uma criança, tem razão de existir. Agora, sinceramente, eu acredito que não faz sentido ingressar com uma ação dessa se a mãe está dando conta do pagamento dessa criança, de todas as contas dessa criança, se não tem nada de errado nessa relação, se é pura e simplesmente picuinha desse pai que não está satisfeito e que quer reduzir pensão a qualquer custo porque quer achar um jeito de brigar. Eu acho que, na verdade, que esse depende, do meu ponto de vista, que eu diria, está muito mais ligado à intenção do meu cliente, o objetivo final dele, que não tem a ver necessariamente com a redução ou a majoração dos alimentos que ele presta, mas com a interferência que ele quer fazer, com a pressão psicológica, com a pressão até material, porque a mãe dessa criança provavelmente vai precisar ingressar, vai ter que contratar advogado para poder responder nos autos, e talvez seja um valor que ela não tenha. Eu não tô aqui para dizer se pode ou se não pode.
Eu estou dizendo que a intenção é que precisa vir antes de qualquer consideração. Independente se você vai estar pela mãe, se você vai estar pelo pai, quem pede ou quem vai prestar as contas. O importante é que você saiba que a sua intenção vale. Porque eu já usei ação de prestação de contas para mostrar para o meu cliente que ele estava errado. E isso é extremamente importante. No final de tudo, não só o meu cliente, mas a mãe da filha dele viraram e me agradeceram. Olha, muito obrigada. Porque eu ganhei aí um planejador financeiro, fiz toda uma análise financeira da vida da minha filha, onde eu podia enxugar, onde eu precisava melhorar. Voltei a ter os custos organizados, a minha planilha financeira organizada, e em contrapartida mostrei para o pai delas que de fato o que ele está pagando ou é suficiente ou não é suficiente, enfim, no caso era suficiente. Mas percebe como com uma ação que na verdade nem precisa ser beligerante. É direito saber aonde o dinheiro está sendo gasto. Isso é exercício do poder familiar, inclusive. Tudo vai de como a coisa é feita. E é aí que a gente vai ter várias decisões alcançadas pelo judiciário que não necessariamente vão expressar justiça. Tem que tomar todo o cuidado do mundo para que a gente não caia no mesmo erro que o cliente espere do judiciário uma solução que ele não tem para dar para a gente. O próximo tópico é sobre estratégia. E estratégia nem sempre é analisada só do ponto de vista jurídico. Existem uma série de sites, eles brasileiros, internacionais, que tratam o assunto do direito de família de uma maneira muito diferente e absolutamente aplicável aqui também. No Brasil, por exemplo, a gente tem a Oficina de Pais, uma ideia que foi abraçada pelo CNJ, encabeçada pelas psicólogas Fabiana Aidari e Cristina Cotrim, que ensina para os pais como exercer a paternidade no pós-divórcio. Se você disser para mim que isso é uma coisa absolutamente impensável, eu vou dizer para você que nos Estados Unidos é extremamente comum. Em boa parte dos muitos estados que ali existem, isso é adotado, inclusive, como pré-requisito para que haja um divórcio consensual entre as partes. Eles precisam saber, de uma maneira didática e eficiente, quais são as obrigações deles em relação aos filhos nesse pós-divórcio. É literalmente ensinar para os pais como vão ser pais divorciados. Entender qual é o limite do outro, qual é o limite dos seus anseios, é conter a expectativa em relação à paternidade real ou à maternidade real da outra pessoa em relação ao teu filho, sem deixar de imprimir nele os teus valores pessoais, o teu modus operandi, as tuas crenças, enfim. Isso acontece também na Europa. A Suíça, se eu não me engano, e a Dinamarca também implementaram um sistema muito parecido e trata-se de um vídeo muito simples que fica disponível no site dos tribunais, onde as pessoas têm fácil acesso para entenderem como funciona essa vida no pós-divórcio em relação às crianças. Isso tem tido uma repercussão extremamente positiva, não só para conter o conflito, mas para fazer com que as partes entendam que muitas vezes é necessário que essas crianças sejam levadas a psicólogos, que sejam acompanhadas mais de perto no ambiente escolar, que tenham aí respaldo da rede de apoio e que essa rede de apoio entenda também, assistindo a esses vídeos, participando dessas oficinas, também entenda o seu papel nessa construção desse novo cenário com pais separados. Essas ideias, elas brotam todos os dias. E a Oficina de Pais é só um exemplo de sucesso. As práticas colaborativas, outro. Existem várias maneiras da gente resolver conflitos de maneira sadia, saudável, eficaz. E é exatamente aí que está a minha vontade de mudar o mundo advogando fora da caixa. É sair do judiciário, é considerar para o meu cliente estratégias processuais que não necessariamente estão dentro dos códigos, ou até mesmo utilizar da própria legislação para encontrar artimanhas que façam sentido. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Dr. Rafael Calmon, que é juiz do Espírito Santo, no Congresso Cearense de Direito de Família e Sucessões, promovido pelo IBDFAM em Fortaleza, em 2019, e foi incrível a abordagem que ele trouxe. A abordagem de uma advocacia célere, de uma advocacia inteligente, de uma advocacia fora da caixa. E é exatamente isso que a gente espera. Encontrar também dentro do judiciário pessoas que estejam abertas a esse tipo de provocação. Tudo isso depende de nós, advogados, a plantarmos a sementinha na vida do nosso cliente de que não é no judiciário que ele vai resolver o problema, mas que sim, esse pode ser um caminho a ser percorrido e ele pode alcançar sucesso ali. Mas se ele cooperar também, assim como a parte contrária, assim como o advogado da parte contrária, assim como todas as pessoas que de alguma maneira participem desse processo. Achar a melhor estratégia muitas vezes não está ligada à prática processual, ela está ligada à postura de vida, à conduta que essas pessoas vão ter na vida real.
E aí é que tá a diferença. A gente tem que analisar o judiciário como um mero moderador e não como um resolvedor de conflitos. Esse é o papel do advogado. É colocar o cliente dele no lugar dele, é poder dizer não, é poder dar bronca, mas ao mesmo tempo é brigar com unhas e dentes pelo direito que a gente acredita que ele tenha. E essa postura é que faz toda a diferença. Eu acabei de falar de estratégia processual e que a melhor estratégia nem sempre é a estratégia técnica. Mas isso não significa que a técnica não seja importante, pelo contrário. É exatamente através dela que a gente vai, no judiciário, encontrar o caminho da solução para o teu cliente. Até porque nem sempre a gente pode considerar que a parte contrária vai ter o mesmo pensamento que a gente. Infelizmente, advogar fora da caixa ainda é para poucos. Mas faz sentido sim a gente discutir questões técnicas. E como a gente vai falar disso? Tem muita gente que gosta de acumular numa ação litigiosa todos os assuntos. Eu vou discutir divórcio, guarda, alimentos para as crianças, alimento para o ex-cônjuge, tudo na mesma ação, porque daí eu posso cobrar menos do meu cliente. Eu te pergunto, que sentido faz isso? Você vai cobrar menos do seu cliente porque é uma ação só? Eu, se fosse você, cobraria vezes 4, porque são 4 ações que você estaria resolvendo. Seriam 4 assuntos distintos. Percebem que são muitos assuntos dentro de uma mesma ação? A chance desse processo não andar é gigantesca. Até porque, para discutir questões de partilha, o Ministério Público não interfere. Totalmente diferente do que seria em relação aos alimentos para as crianças em relação à guarda. Só que alimentos têm rito processual diferente do que é o rito da regulamentação de visitas. E a questão dos alimentos para o ex-cônjuge pode seguir o rito ordinário e não ter a mesma celeridade do que teria os alimentos para as crianças. Percebe como é muita coisa diferente colocada no mesmo balde? Não dá para trabalhar dessa maneira. Você acaba ficando preso à própria ferramenta do sistema. Você tem ações e você pode fazer isso de várias maneiras. A melhor técnica, no meu ponto de vista, não é trabalhar numa frente só. Ah, Lívia, então você está me dizendo que eu preciso trabalhar 4 vezes mais para atender esse mesmo cliente? Falei, então, aí nesse caso o problema não é o cliente, o problema é o seu contrato de honorários. Mas contrato de honorários à parte, concorda comigo que se você distribuir 4 ações distintas de maneira sucinta, coesa, objetiva e considerar ali o que é de fato direito do seu cliente, em poucas palavras você vai ter uma chance muito maior de resolver o conflito em muito menos tempo porque você está atuando em várias frentes. Não sei pra você, mas pra mim parece fazer muito sentido. Os meus clientes têm gostado bastante. Isso tudo fora a possibilidade de, no meio desse conflito, a gente encontrar numa audiência de conciliação e conseguir fazer um acordo global envolvendo as outras ações, que muito provavelmente vão estar sendo discutidas não na mesma vara, mas na mesma comarca. Faz todo sentido, não? Tem muito cliente também que vem sedento para o escritório querendo advogar em causa própria. E quando eu falo isso, eu tô querendo dizer que ele quer trazer ferramentas para sua advocacia. Ele chega falando que boletim de ocorrência vai resolver o problema, que ele precisa ir fazer um boletim de ocorrência na delegacia porque difamaram, porque ameaçaram, porque ele tá se sentindo, enfim, tá com medo ou qualquer coisa nesse sentido. Eu não tô dizendo para menosprezar o sentimento do teu cliente ou negligenciar uma eventual ocorrência criminal. Mas convenhamos que fazer boletim de ocorrência para tudo não adianta nada. Um boletim de ocorrência não é prova. Um inquérito policial, sim. Então, é essa diferença que você precisa trazer para o seu cliente. E aí, você vai ter que ter um bom parceiro do penal que vai corroborar isso que você vai estar dizendo. Porque senão, você vai fazer uma série de boletins de ocorrência que vão ligar ninguém a lugar nenhum, só vão servir para tumultuar ainda mais o processo, o que vai fazer, obviamente, com que ele não ande nunca e você não resolva o conflito em tempo adequado. E também falando em estratégia, envolvimento emocional, demanda emocional, a gente tem aquela fatídica pergunta: e aí, posso advogar para a família? Eu recomendaria que no litígio você evitasse. Imagine que você faz parte de uma família que tem aí um inventário há 1000 anos que não foi resolvido ainda. Ou que pior, que um dos seus parentes começou a dar andamento, largou o processo de qualquer jeito, brigou com metade da família e você vai pegar esse mesmo processo para dar continuidade. Quem tem que responder essa pergunta é você. Você acha que você vai ter controle emocional suficiente para lidar com isso? Você acha que você já tem experiência suficiente para lidar com essa situação? Muitas vezes, a sabedoria vem do não. E não estou dizendo que esse não representa falta de coragem. Pelo contrário, é prudência.
É prudência porque você não se sente preparado, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista emocional, pra se ver numa berlinda que não é obrigatória. Muitas vezes a gente se coloca alguns freios morais, assume algumas demandas familiares que na verdade não são nossas, né? Provavelmente, sei lá, não sei, vou te falar uma situação que acontece comigo. Minha avó faleceu recentemente, quem faz o inventário dela sou eu. Eu tive que abrir testamento, cumprir testamento, acompanhar a inventariança. E minha avó era uma pessoa extremamente próxima a mim. Eu costumo dizer que eu era a filha caçula dela. E pra mim, é muito tranquilo fazer esse inventário, do ponto de vista emocional. Porque é como se eu estivesse prestando as minhas últimas homenagens a ela, fazendo cumprir aquilo que ela quisesse. Mas pode ser que pra você não seja a mesma coisa. Pode ser que pra você seja delicado tratar com familiares que você não tem um vínculo positivo. Então, quando a gente fala de advogar em família para a família, a gente tem que ter atenção redobrada. E a minha recomendação é sempre não faça aquilo que você não se sinta à vontade para fazer. E haja com seus familiares como você é na advocacia. Não abra concessões, não faça concessões. Não abra oportunidade para questionarem o seu trabalho. E faça um contrato de honorários, por favor. Nem que seja pro bono, mas faça um contrato de honorários. Para evitar uma discussão futura, para eles entenderem que existe ali um comprometimento de ambas as partes, ainda que você não vai executar esse contrato judicialmente, mas existe um acordo de cavalheiros, existe um comprometimento moral com o seu trabalho, e isso gera respeito. E aí quando você fala como parente, o peso da sua palavra é um. Quando você fala como profissional habilitado e contratado pelos seus familiares, o peso da sua fala é outro, e isso também precisa ser levado em consideração. A mesma coisa em relação aos amigos. Eu vou dizer pra vocês que eu fui advogada do divórcio dos meus afilhados de casamento. Não é uma situação agradável. Mas eu me senti confortável pra fazer isso também porque eu entendia que naquele momento era a melhor opção que eles tinham pra tomar. Eu esclareci tudo que tinha pra ser esclarecido e hoje, graças a Deus, a vida deles seguiu, cada uma pra um lado. Novas famílias foram reconstruídas, já existem bebês dessa nova configuração e tá tudo bem. Então, também depende de quão à vontade você ficaria para isso. O meu conselho é, pense no pior cenário. Pior cenário para essa situação, qual é? Eu dou conta de lidar com isso? A longo prazo, a curto prazo? O que eu tenho para perder? Se eventualmente eu perder esse processo? Se acontecer algum problema no meio do caminho? Qual falta a amizade dessa pessoa vai me fazer? Eu vou conseguir encarar os meus familiares de frente?